Fala galera, e da Ilha do Retiro, o Internacional empatou em 1-1 contra o Sport Recife e foi um tropeço, mesmo que de forma acertada o Colorado tenha rifado essa partida em função do jogo diante do Bahia pela Copa Libertadores. A equipe que entrou em campo, ela era o suficiente para sair com uma vitória, e isso não aconteceu, e o Inter deixou 2 pontos na capital pernambucana. O técnico Roger Machado, ele fez uma análise sobre a partida e deu uma boa notícia em relação a Borré. Borré estará em campo contra o Bahia, mas na sequência eu vou te trazer aqui todos os detalhes de Sport 1, Inter também 1. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas. Bom, o Internacional, que em função do jogo decisivo diante do Bahia pela Libertadores, preservou 5 titulares. O zagueiro Vitão, os volantes Fernando e Bruno Henrique, o meia Alan Patrick e o atacante Wesley. Eles sequer viajaram e o Inter que teve aí um time bastante descaracterizado. Foi a campo com Antony, Brian Aguirre, Cleiton Sampaio, Juninho e Bernabei. Meio de campo de Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero. Na frente, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Ricardo Matias. Os primeiros 15 minutos de acredite se quiser. O Sport muito melhor. Teve uma chance o Barleta antes do seu gol, que o Antony fez a defesa. Depois, numa falha do goleiro do Internacional, o atacante do Sport fez 1-0 para os donos da casa. O Inter que jogou muito mal no primeiro tempo, um time desentrosado, vários jogadores muito abaixo, e eu coloco principalmente o Ronaldo, o Thiago Maia, o Oscar Romero, que não conseguiram render, tampouco o Bruno Tabata. Ainda assim, o Inter teve pelo menos 2 oportunidades para empatar ainda no primeiro tempo. Com o Bernabei, um chute que acabou saindo para fora, e a principal chance foi com o Gustavo Prado, na marca do pênalti. Ele acabou desperdiçando a oportunidade. Veio o segundo tempo, o Roger fez uma troca, ele colocou o Vitinho no lugar do Oscar Romero. No primeiro tempo, uma preocupação. Aliás, o Ricardo Matias deve ser desfalque diante do Bahia. Sentiu uma lesão muscular que deve lhe afastar desta partida. E além desta troca, entrou o Luca no lugar do Ricardo. No segundo tempo, veio essa modificação de intervalo, o Vitinho no lugar do Oscar Romero. Uma troca que surtiu efeito, porque logo no início o Gustavo Prado, num golaço, empatou o jogo, e ali o Inter estava empatando e pressionou e teve até chances para virar. Teve aí o Luca em um toque sutil que o Hereda tirou em cima da linha, e ainda um lance do Vitinho de letra que passou à direita do Kaique França. O Ronaldo ainda acabou sendo expulso no final do jogo, e o Inter, com um jogador a menos, não sofreu tanto, até porque o Sport, convenhamos, é muito ruim e não conseguiu exercer uma pressão final para sair com a vitória. O empate, que é muito aquém do que o Inter ele projetava em Recife, mesmo com a escalação, e eu digo aqui que eu concordei com a estratégia adotada para a partida, mas com o time que estava em campo era suficiente, porque não tenho nenhuma dúvida em afirmar aqui que o Sport será rebaixado à Série B para a temporada de 2026. O time é muito fraco. E o Inter, mesmo com a escalação que entrou em campo, não conseguiu sair com os 3 pontos, deixa 2 em Recife, mesmo que também não tenha jogado nada, tá? O Inter foi extremamente atrapalhado do início ao fim da partida, e só teve ali os primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo de um futebol até aceitável. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Roger Machado, ele disse que depois do gol o Sport baixou as linhas,
que o Inter precisa aprender a sofrer os primeiros minutos de pressão do adversário e também que depois o Inter precisa também aprender que não pode começar sempre saindo atrás do marcador logo cedo na partida, porque isso gera um desgaste para buscar empate e uma eventual virada. E uma boa notícia e o Roger, ele está otimista. Borré, ele deve estar em campo contra o Bahia. Ainda não se sabe se iniciando o jogo ou então entrando no segundo tempo. Então, assim eu vi Sport 1, Inter 1. O Inter nada bem, deixou 2 pontos em Recife, mas o Roger com uma boa... um alento para a decisão de quarta na Libertadores. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.